Desde que o ano de 2026 iniciou, sobretudo no mês de janeiro, nós iniciamos também uma série de mensagens no livro dos Salmos. Esta é a nossa quinta mensagem aqui. Lembrando que nós também, nas quartas-feiras, estamos aqui às 19h30. Em algumas dessas quartas temos estudado ou o contexto do salmo que nós pregamos no domingo, ou até mesmo um salmo, como foi a última quarta-feira. E hoje nós vamos ao Salmo 5. É um salmo do rei Davi. Ele escreve em especial para ser cantado, e ele escreve no momento onde ele estava vivendo sobre pressão. E assim ele é bem parecido com o Salmo 4, bem parecido com o Salmo 3. Nestes salmos, por exemplo, o Salmo 3 foi um salmo escrito de forma matinal, ou quando ele estava acordando ou levantando. O Salmo 4, quando estava já indo repousar. O Salmo 5 é um salmo também da manhã, quando ele estava acordando. Ele então escreve esse salmo, ou faz essa oração diante de Deus. Mas antes de lermos necessariamente o salmo, só gostaria que você se situasse naquilo que nós queremos hoje estudar junto com os irmãos. Nós vivemos dias em que a fé cristã, ela tem sido em grande escala ignorada. E ela não é só ignorada. A fé cristã, ela tem sido muitas vezes caricaturada. O que é uma caricatura? É quando você pega e desenha alguém, vamos pensar numa pessoa, e você tenta colocar de forma bem expressiva os detalhes do rosto dessa pessoa. Se o nariz é grande, ou a boca é uma boca um pouco mais avantajada, ou os olhos e tudo, na caricatura você vai colocar isso de uma forma bem grandiosa e bem expressa. A ideia é você marcar bem isso. E de uma forma ou de outra, nós vivemos um tempo em que a fé cristã ela tem sido assim caricaturada. Ela não é só ignorada. Em ambientes culturais, por exemplo, foi visto agora há pouco tempo, no Carnaval do Rio de Janeiro, você toma conhecimento de encenações, de discursos que ironizam as convicções cristãs. Isso é a caricatura. Nos últimos anos, por exemplo, a internet ela se tornou um grande palco de sátiras religiosas, sobretudo com algumas produções, por exemplo, do Porta dos Fundos e tantos outros conteúdos que tentam transformar o que é sagrado para nós em entretenimento e zombaria para os outros. Mas a pergunta central que se faz, muitas vezes, quando nós estamos diante dessa realidade, não é uma pergunta cultural. A pergunta que nós precisamos fazer, diante de tudo que acontece, é uma pergunta bíblica. E eu tenho insistido com a nossa igreja para que nós possamos olhar para este mundo através dos óculos das Escrituras. O crente não pode enxergar o mundo através de outro olhar, a não ser pela Bíblia Sagrada. Ela é a nossa única regra de fé e prática. E nós podemos fazer duas perguntas. Como que o povo de Deus responde quando sua fé é ridicularizada publicamente? Qual que deve ser a resposta do povo de Deus? Como nós devemos responder a isso? Eu sei que muitas pessoas já responderam. Mas hoje nós teremos aqui, através do Salmo 5, como que o povo de Deus deve responder quando é ridicularizado publicamente. Segundo, como nós devemos reagir quando aquilo que molda a nossa vida é tratado como motivo de chacota e riso para as outras pessoas. E por que nós vamos para o Salmo 5 pensar sobre isso? Porque ele nasce nesse cenário. O rei Davi escreve o Salmo 5 exatamente nesse cenário. Não é apenas uma oração devocional, matinal, mas é uma teologia da reação diante de uma oposição que ele sofria, verbal e moral. Então, quando nós olhamos para o Salmo 5, Davi não está apenas cercado de inimigos armados, ele também estava cercado de inimigos armados, que queriam tomar-lhe a vida. Mas ele também estava cercado de inimigos com palavras perversas, com mentiras, com acusações, com maldade e muitas vezes maldade verbal. E todos nós sabemos que as palavras, muitas vezes, elas ferem mais do que as espadas.
Nenhum de nós deveria, por exemplo, ter dúvida de que existem palavras mais destrutivas do que palavrões. Não deveríamos ter dúvidas de que as palavras muitas vezes machucam no íntimo, difamam, desonram, trazendo consequências muitas vezes graves, duradouras para quem recebe as palavras. Quando nós pensamos nas palavras, as palavras não existem apenas no mundo das ideias, como alguns vão dizer. As palavras são ações, as palavras são gestos que impactam a vida das pessoas. Cada palavra que eu digo, estou dizendo agora, ela também impacta a vida de alguém. E muitas vezes as palavras, elas reforçam, por exemplo, preconceitos, criam distinções, e isso é uma realidade. O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que é alguém que eu gosto muito de ouvir, ele conta que certa vez ele leu, ao entrar num hotel, o regulamento que tinha ali dentro, onde depois que ele entrou no quarto, ele pegou aquele folderzinho e foi ver o regulamento, e lá na regra 12 estava escrito o seguinte: não é permitida a presença de quaisquer animais. Ele então conta que ele voltou imediatamente para a recepção e disse que precisava ir embora. Então aquele recepcionista falou, por quê? Ele falou, olha, por causa das palavras escritas aqui na regra 12. Afinal, eu também sou um animal. E a resposta imediata do recepcionista foi o seguinte: mas o regulamento não fala de animal que nem a gente. Está falando de outro tipo. Então, Mário Sérgio Cortella reforça dizendo, cuidado. Tem gente na vida que acha que tem gente e gente que nem a gente. Que tem pessoas e pessoas. Gente que vale menos por causa da cor da pele, da capacidade de mobilidade, da religião, da escolaridade. As palavras fazem isso. As palavras muitas vezes são carregadas desse tipo de preconceito, de separação. Quantas vezes nas palavras você vai ouvir as pessoas dizendo assim, olha, aqui na igreja todo mundo é igual, desde o pastor à zeladora. As palavras estão dizendo que é tudo igual, mas nos gestos a gente coloca um lá em cima e o outro lá embaixo. Por isso que Davi, quando ele escreve o Salmo 5, ele vai nos lembrar que as palavras, elas têm muita força. E o que mais incomodava ele com os inimigos que estavam aqui, ou os ímpios, que é quem ele cita, eram as palavras deles. Aquilo que eles estavam falando. Perceba o quanto que isso é crucial antes de lermos o Salmo. Quantas vezes você vai ouvir em época de política, e nós estamos na época da política, alguém dizendo assim, nós vamos levar educação a todo o povo. São palavras. E as pessoas pensam assim, nossa, que palavra bonita. Mas veja bem, isso revela uma estrutura mental. Nós, do lado de cá, vamos levar educação para o povo. Logo, quem está falando não é mais povo. Tudo palavra. As palavras, elas criam hierarquias invisíveis. Elas separam as pessoas. E Davi, ele estava cercado de homens que usavam palavras para desumanizá-lo, para mentir a respeito dele, para acusá-lo de coisas que ele não tinha feito, para destruir a reputação dele. Ele descreve bocas, e aqui no Salmo nós vamos ler, ele descreve bocas que não têm verdade, gargantas como sepulcros abertos, línguas que lisonjeiam para enganar. Então Davi, ao escrever o Salmo 5, ele está falando que ele estava cercado de um exército de ímpios, de pessoas que usavam palavras como armas culturais. E Davi sabia que existia palavras que eram usadas como armas culturais. Por isso, e preste bem atenção nisso, ele não responde na mesma moeda. Ele não constrói o discurso dele, ou um contradiscurso, insultando aquelas pessoas. Ele não mente a respeito deles. Ele faz algo muito mais profundo. Ele leva todas aquelas palavras perversas, mentirosas, enganosas à presença de Deus.
ele traz essa realidade, ele entende algo que nós, no século 21, 2026, fevereiro, precisamos reaprender. A identidade do servo de Deus, daquele que é justo, não é determinada pela linguagem do ímpio, é determinado pela santidade de Deus, pelo Deus que nós servimos. O mundo pode e sempre vai nos classificar. O mundo vai rotular os cristãos, caricaturar os cristãos. Afinal de contas, isso não é novidade na história do povo de Deus. E acompanhe comigo que não é novidade. Ao longo dos séculos, e sempre, o mundo sempre tentou definir o povo de Deus através de apelidos e de ironias. Em Atos 9, os crentes eram chamados do caminho. E era apenas uma identificação, mas somos mesmos do caminho. Que seguimos aquele que é o único caminho, que vivemos a caminho da cidade santa. Então, aquilo que foi dado aos cristãos como palavra, se tornou rotina. Em Antioquia, segundo Atos 11, os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos, e o termo não era um termo bonito, era um tom de deboche. Eram pequenos cristos ou cristozinhos. Para o mundo, era um escárnio. Mas para nós, ser reconhecido como imitador de Cristo é maravilhoso. Durante a Reforma, quando Martinho Lutero fixou ali as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, o que aconteceu é que os seus seguidores e ele mesmo foi chamado de protestante. E isso não era um elogio, era uma crítica, mas definia exatamente o que estava acontecendo, porque eles eram homens e mulheres que estavam protestando contra os erros da igreja à luz das Sagradas Escrituras. Os discípulos de João Calvino foram chamados de reformadores. Também nasceu como oposição, como um apelido. Hoje nós usamos com convicção, nós somos uma igreja de teologia reformada. Queremos continuamente ser reformados pela palavra de Deus. Nós já fomos chamados e somos ainda de evangélicos. Sabe por quê? Porque os crentes só falavam do evangelho. As pessoas falavam, vocês são crentes, mas isso era com deboche. No Brasil, o crente chegou a ser chamado de o homem Bíblia, ou fulano virou Bíblia. Mais recentemente, muitos cristãos são intitulados como conservadores, tentando um rótulo que é pejorativo, mas perceba, o mundo tenta diminuir as palavras e Deus transforma essas palavras em identidade. Isso nunca trouxe para o cristão um modo de zombaria que o definisse. O que nasceu como crítica tornou-se uma confissão, porque a questão não é como o mundo nos chama, a questão é como nós respondemos quando somos chamados pelo mundo de alguma forma pejorativa. E é diante disso, irmãos, que o Salmo 5 vai nos ensinar 3 movimentos muito necessários. Eu gostaria que você abrisse, já abriu, acompanhasse a leitura agora do Salmo 5 na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clamo, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, do teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus,
caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Oremos mais uma vez. Pai santo e querido, obrigado pela leitura da tua palavra. E agora, Deus, que tiraremos algumas lições deste Salmo 5. Ensina-nos, ó Deus, pois nós dependemos e precisamos da instrução do Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, o Salmo 5, então, nos ensina 3 movimentos espirituais necessários diante da zombaria, diante de um mundo que ridiculariza o cristão, diante de um mundo que zomba da nossa fé, diante de um mundo que não leva a sério aquilo que as pessoas creem. Primeira coisa, Davi ele estava cercado, como eu disse, de homens violentos, mentirosos e conspiradores. E ele não começa fazendo um contra-ataque, ele começa orando. Isso fica bem claro nos Salmos. A tradição reformada afirma, e nós cremos, que a soberania absoluta de Deus está sobre a história. Que nada escapa ao decreto de Deus. E quando os ímpios parecem de alguma forma prosperar, o crente deve se lembrar que Deus continua governando de forma invisível. O Salmo 5 é uma aplicação prática para nós, uma aplicação prática de uma doutrina da providência. Como? Quando a fé é zombada, nós não devemos reagir com desespero. Nós não devemos reagir com violência. Nós não devemos reagir com pânico cultural. Nós não devemos reagir de forma que responda à mesma altura. Segundo aquilo que nós acabamos de ver no Salmo 5, a reação do cristão deve ser a oração. Se você, de alguma forma, tem como sua primeira reação, diante de qualquer momento de zombaria que se faz com a sua fé, com o que você crê, uma indignação pública, mas não uma oração privada, você já perdeu o espírito do Salmo 5. Você já perdeu essa direção, porque o salmista, ele começa diante de tudo isso que está acontecendo, dizendo: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Qual que é a sua primeira reação diante de oportunidades como tivemos essa semana? É realmente colocar os seus joelhos no chão? É orar a Deus? É clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu apresento a minha oração ao Senhor e fico esperando. Existe aqui um segundo movimento que você encontra no Salmo. E o segundo movimento, do verso 4 ao verso 10, é uma confiança na santidade e na justiça de Deus. Isso fica bem claro aqui sobre a vida de Davi. Você tem aqui um fundamento, o fundamento de que o crente, ele não busca a aceitação cultural, mas ele busca a resposta no caráter santo de Deus. Olha o verso 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Quando Davi começa dizendo que a confiança nossa precisa estar na santidade de Deus e na justiça de Deus, ele descreve no Salmo, primeiramente, o caráter santo de Deus. E olha como que ele descreve esse caráter santo. Deus não se agrada da iniquidade. Com ele não subsiste o mal. Não aceita arrogância na sua presença. Aborrece os que praticam iniquidade. Se você não sabe o que significa iniquidade, é uma maldade premeditada. As pessoas planejaram fazer o mal que fizeram. Isso é iniquidade. Destrói, diz o texto, que Deus é um Deus que destrói os que proferem mentiras. Abomina o que é sanguinário, abomina o que é fraudulento. Então, a oração de Davi e a confiança dele na santidade e na justiça de Deus
parte do princípio de que o Deus que nós servimos é um Deus que não se agrada da iniquidade, que não subsiste com ele o mal, que não aceita a arrogância, que aborrece aquele que pratica iniquidade, que destrói aquele que profere mentiras, que abomina o sanguinário e abomina o fraudulento. Então veja o quanto que a nossa confiança muitas vezes está errada, ou pelo menos na direção errada. Davi ora, e ele diz que apresenta a sua oração e fica esperando, porque ele tem um Deus que ele pode confiar, porque é um Deus que não se agrada com a iniquidade. Você vê muita iniquidade ao seu redor? Muitos planos pré-meditados para fazer o mal? O mundo tem visto escândalos, não é só o Brasil não, o mundo tem visto escândalos. De até pessoas que abusavam de crianças, adolescentes, pessoas ricas, famosas, destacadas. E Deus, ele não se agrada disso, e Davi então diz: Senhor, eu apresento a minha oração ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus que tem um caráter, e um caráter digno diante deste mundo, que não aceita iniquidade, que não subsiste diante do Senhor o mal, que não aceita a arrogância. Essa é a confiança dele. Mas esses trechos que nós temos do 4 ao 10, ele também em seguida descreve um pouco de quem são os ímpios. Que tipo de pessoas eles são. E se você olhar bem, ele vai dizer, olha lá o verso 8, o verso 9, o verso 10 em especial, ele diz no verso 9 que eles não têm sinceridade nos lábios. São pessoas que não são sinceras. O íntimo deles, diz o texto, está coberto de crimes. Lá dentro do coração. Ele continua descrevendo e diz que a garganta deles é como um túmulo aberto. O mau cheiro sobe da garganta deles. E por fim ele diz que são um tipo de pessoa que com a língua lisonjeiam. Para traduzir de forma bem clara, é o tipo de pessoa bajuladora. Que tenta conseguir tudo através da bajulação. Algo fica bem explícito nesse trecho para nós, irmãos. De forma resumida, Deus é um Deus santo, um Deus justo, um Deus imutável. E a zombaria cultural não altera essa verdade eterna. Deus continua santo, continua justo, continua imutável. A Dieta de Ormes foi uma assembleia imperial decisiva do Sacro Império Romano-Germânico. O rei Carlos V, em 1521, ele convocou essa assembleia para julgar as ideias de Martinho Lutero. E quando isso aconteceu, Martinho Lutero enfrentou ridicularização pública. Ele foi chamado de herege, rebelde, insensato. E a resposta dele não foi violenta. A resposta dele foi uma resposta firme. Após um tempo de reflexão, ele se recusou a fazer uma retratação, que era o que era pedido, afirmando que a consciência dele era cativa à palavra de Deus. Então ele responde assim: aqui estou e não posso agir de outra maneira. Eu não mudo uma palavra. Martinho Lutero confiava que a verdade, irmãos, não depende de aplauso. Como resultado disso, dessa recusa, Carlos V emitiu o Edito de Ormes, proibindo a leitura de todos os escritos e livros de Lutero, condenando ele como herege e tornando ele um fora da lei. E é neste período que é atribuído a ele a composição daquele hino 155, Castelo Forte. Outro exemplo que nós temos, nos primeiros séculos, os cristãos eram acusados, ou foram acusados de canibalismo, porque eles participavam da ceia do Senhor. Em um certo momento, foram acusados de ateísmo, por não cultuarem os deuses romanos. Mesmo assim, a igreja, ela não reagiu com a guerra cultural. Pelo contrário, a igreja reagiu com testemunho fiel, vida santa e perseverança paciente. Tertuliano é conhecido como um pai da igreja, ou pai da teologia latina. Ele disse o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja.
A igreja, ela passa pela zombaria, mas a zombaria nunca foi capaz de destruir a igreja. Pelo contrário, todas as vezes que a igreja foi ridicularizada, ela frequentemente foi purificada, ela frequentemente se espalhou e cresceu ainda mais. O terceiro e último movimento que você encontra nesse salmo, está aqui no verso 11, verso 12, quando ele diz: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Davi nos ensina um terceiro movimento: descanso na proteção e na defesa que vem de Deus. O salmo, irmãos, ele não termina com tensão, ele termina com alegria. Davi termina dizendo: alegrem-se todos os que confiam em ti. Aqui está um ponto bem profundo. A identidade do cristão não é definida pelo riso cultural. A identidade do cristão ela é definida pelo favor de Deus. O próprio Cristo, irmãos, ele foi zombado. Ele foi vestido com um manto escarlate, coroado com espinhos, ridicularizado na cruz. E não só isso, antes de ir para a cruz, lá em Mateus 13, 55 a 57, você encontra as pessoas, através das palavras, colocando Jesus em algumas prateleiras. Eles então dizem assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizaram-se, ou escandalizavam-se nele. Agora, pare por um pouco nessa parte deles estarem escandalizados com ele, porque a expressão aqui é: encontravam motivo de tropeço nele. É isso que eles estavam encontrando. Ao olhar para Jesus, eles olhavam para ele e falaram assim: não, ele não pode ser profeta. Como que ele tem tanta sabedoria? Ele não é filho de um carpinteiro? Percebe que o mundo fez isso a vida toda? Sempre colocando as pessoas em alguns padrões, porque ele é filho de um carpinteiro. Sua mãe, Maria, uma mulher simples, os irmãos todos simples. Não é possível. Ainda assim, sendo ridicularizado na cruz do Calvário, vestido com um manto escarlate, coroado com espinhos, você não encontra um Jesus que desceu da cruz para provar poder. Você não encontra um Cristo que foi lá e falou: agora eu vou provar quem eu sou. Não, ele confiou no Pai. E a igreja de Cristo, em todos os séculos e todas as eras, deveria seguir o mesmo padrão. Descansar, irmãos, não é ser passivo. É confiar que Deus defende sua própria glória. Você quer prova disso? Olha o verso 11, como que o verso 11 nos confirma isso. Olha o que diz: mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Você confia em Deus? Diz o texto: folguem de júbilo para sempre, porque tu... Quem defende a glória de Deus? Ele mesmo, irmãos. Quem defende o povo de Deus é Ele mesmo. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, não eles se defendem. Tu os defende. Nós sempre enfatizamos que a igreja de Cristo é sustentada por Cristo e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A fé cristã, irmãos, ela não sobrevive porque ela é culturalmente forte. A fé cristã sobrevive e passa as gerações porque ela tem Cristo. E Cristo defende a própria igreja. Cristo defende o seu povo. Veja a resposta histórica adequada para a igreja. A igreja primitiva respondeu à zombaria com fidelidade e martírio. Quando você caminha um pouco mais, na reforma protestante, a igreja respondeu à perseguição com a escritura e com convicção. Os puritanos lá na Inglaterra, perseguidos, ridicularizados, responderam com profundidade bíblica e vida piedosa. A igreja nunca venceu a zombaria imitando o mundo, pagando na mesma moeda.
A igreja venceu a zombaria e continuará vencendo, sendo igreja. A igreja que Cristo deseja, a igreja que Cristo quer. Por pouco eu deixei passar, quando estudava esse sermão, uma parte muito rica do texto. E por isso, essa parte minúscula que você vai encontrar aqui, por si só, já daria um extenso sermão. Volte seus olhos para o verso 8. Quando Davi diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça. Leia junto comigo a segunda parte. Por causa dos meus, endireita diante de mim o teu caminho. Dá uma pausa e pensa sobre isso. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa de quem? Não te soa estranho, não? Por que Davi pede para Deus guiá-lo na justiça por causa dos adversários? Ele está falando algo muito surpreendente. Ele não ora para que os inimigos desapareçam. Ele até ora para que Deus declare os culpados. Mas ele não ora para que eles desapareçam. Ele não ora primeiro para que Deus destrua os inimigos. Ele ora para que Deus guie ele na justiça por causa dos adversários. Eu não sei se você está conseguindo perceber a profundidade disso. Ele sabe, e essa é a realidade, ele sabe que está sendo observado. Ele sabe que há olhos no mundo, esse mundo que zomba do cristão, procurando falhas no cristão. Ele sabe que tem gente esperando ele tropeçar. E é por isso que a sua oração não é: Senhor, muda eles, é: Senhor, guarda-me. Aqui você encontra um ponto tão alto de maturidade que é difícil até para nós entendermos a profundidade disso. Davi, ele está transformando a vigilância dos inimigos em zelo pelo próprio testemunho dele. Os inimigos o vigiam para vê-lo tropeçar, então ele ora e diz: Senhor, eu quero ser guardado pelo Senhor no meu testemunho. Quanto mais tentavam acusá-lo, mais ele queria andar corretamente. Quanto mais procuravam culpa nele, mais ele buscava santidade. A malícia deles se tornou para Davi o combustível para uma vigilância constante espiritual. A maldade do mundo diante de Davi faz com que ele peça a Deus que preserve ele no caminho certo, para que mesmo que aquelas pessoas investigassem a vida dele, não encontrariam motivo legítimo de acusação. Foi assim que aconteceu. Você vai para 1 Samuel 18, 14 e 15, nós lemos que Davi procedia com prudência diante de todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele, e os seus inimigos viam isso e temiam. Ele procedia corretamente. Agora eu trago isso para nós, porque até agora era sobre Davi. Nós vivemos na época da exposição permanente. Nós não somos apenas, irmãos, observados por inimigos pessoais. Nós somos observados por seguidores, por colegas, descrentes, críticos silenciosos. Hoje, as pessoas que nos observam, eles não precisam invadir o palácio, sua casa, sua sala. Eles entram no seu perfil. Eles não precisam ouvir um boato, eles leem seus comentários. Eles não precisam investigar nossa reputação, ele vê os nossos stories. E aqui está a pergunta que o Salmo 5 nos obriga a fazer. Se alguém procurar motivo contra nós, por aí, será que ele vai encontrar? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Nossas palavras, por aí, refletem a justiça pelo qual oramos diante de Deus? Nosso comportamento por justiça, para que se acabe a corrupção e tantas outras coisas,
As nossas palavras têm refletido essa justiça que a gente tanto ora? Para deixar essa pergunta ainda mais profunda e pessoal, nosso zelo digital corresponde à nossa devoção pública? Ao que fizemos aqui nessa noite, ao que cantamos, o cuidado que você tem lá na sua vida digital, é o mesmo que você tem ao vir aqui, ao cantar louvores diante de Deus? Davi, ele ora: guia-me por causa dos meus inimigos. Isso é assustador, irmãos, porque ele não ora dizendo: Senhor, guia-me porque eu sou teu servo, eu quero andar bem, eu quero crescer na vida com o Senhor, eu quero ter uma vida nova, eu quero ser um exemplo para os meus parentes. Não, guia-me por causa daqueles que me espreitam, daqueles que estão vigiando minha vida, daqueles que estão observando meu comportamento, daqueles que estão esperando que eu tropece. Talvez nós devêssemos orar assim: Senhor, guia-me por causa dos que me seguem. Senhor, guia-me por causa daqueles que me observam. Senhor, guia-me por causa do que esperam por meu erro. Porque o testemunho não é apenas o que fazemos aqui no templo, irmãos, é o que escrevemos quando estamos irritados na rede social. Isso também é testemunho. O testemunho é o que compartilhamos quando ninguém nos pediu opinião. Testemunho é o que curtimos quando achamos que ninguém percebe. É onde nós damos os nossos likes. Davi, ele não pede proteção apenas contra os ataques externos. O que ele está fazendo é pedindo proteção contra os desvios do coração dele. Senhor, guia-me por causa dos meus adversários. Meus irmãos, o maior triunfo sobre os nossos inimigos e sobre tudo que acontece por aí no nosso país não é silenciar os nossos inimigos. Tem muito crente tentando fazer isso. O maior triunfo que um crente pode dar para a nação brasileira, que zomba da fé cristã, que faz chacota do Deus que servimos, que ironiza a nossa fé, a maior triunfo e vitória que você pode ter diante de todas essas pessoas não é que eles fiquem calados e nunca mais digam nada e nunca mais façam nada. O maior triunfo que nós podemos dar é não dar razão a eles, de falar nada contra a igreja. Essa é a maior vitória da igreja, é você manter-se no padrão bíblico. É não responder na mesma moeda, não responder na mesma medida, não pagar da mesma forma. O maior escudo contra a acusação não é o argumento. Davi está dizendo: o maior escudo contra a acusação é a minha integridade, é a minha fidelidade a Deus. O justo, ele não deveria viver obcecado pela opinião pública. O justo, ele deve viver consciente de que ele representa um Deus santo em público. E por isso eu insisto, e peço que você insista no seu próprio coração: se a sua rede social não representa um Deus santo diante do público, saia. É melhor desagradar as pessoas que te seguem, que queriam ver o que você posta, do que desagradar a Deus. Do que ser uma vergonha para Deus. Saia, deixe, ore a Deus: Senhor, guia-me, endireita diante de mim o teu caminho. Irmãos, essa não é uma oração apenas de sobrevivência, é uma oração que Davi está fazendo sobre o próprio testemunho dele. Ele está dizendo: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. E talvez, irmãos, o que mais precisamos hoje não é vencer debates. Eu estou vendo muito crente tentando vencer debate. Tem muito isso na internet: 30 não sei o que contra um pastor, 30 não sei o que contra... Tudo besteira. Polêmicas e mais polêmicas. O
que mais precisamos hoje, irmãos, não é vencer debates, é preservar o caráter do verdadeiro cristão. Lá na sua família, com seus colegas, lá no futebol, lá no campo quando você for torcer, os seus vizinhos. Isso é o que nós mais precisamos hoje. Não é vencer as pessoas falando, porque quando Deus, irmãos, nos guia na justiça dele, até aquelas pessoas que observam vão ter que admitir que há algo diferente em nós. Até aquelas pessoas que tentam zombar vão reconhecer que o Senhor está conosco. Porque é isso que acontecia com os servos de Deus, que mantinham, apesar da zombaria, o seu caráter, a sua disposição em servir a Deus, uma mente verdadeira de um cristão. Como nós aplicamos essa realidade para a nossa vida? Diante da ridicularização da nossa fé, ore antes de reagir. Seja o que for que você queira fazer para reagir diante da ridicularização da fé, primeiro ore. Só reaja depois, se Deus assim te conduzir. Segundo, lembre-se de que Deus é um Deus santo. E de que por mais que há iniquidade espalhada pelo mundo, o texto acabou de dizer que Ele mesmo não se agrada da iniquidade. Que Ele mesmo trata dessas coisas. Que Ele mesmo aplicará a justiça. Então, confie na justiça que pertence ao Senhor. A vingança não pertence a nós. O bate-pronto não pertence a nós. O responder à altura não pertence a nós. Por fim, viva de modo que a sua vida desminta a caricatura do mundo. Viva desse modo. Viva de um modo que você tem condição de dar às pessoas a razão da sua fé. E não precisa de mais do que isso. A Bíblia diz que isso é suficiente. Você não precisa brigar, gritar, espernear, enxotar, ridicularizar ninguém. Viva de modo que a sua vida completa, em família, individual, com seus familiares, com seu trabalho, na sua profissão, com seus vizinhos, desminta a caricatura que o mundo faz de um cristão. Viva de um modo que você possa representar a Cristo e dizer: o Senhor Jesus é a Ele que eu imito, é a Ele que eu copio, e eu andarei assim. Eu espero, irmãos, que nós possamos olhar para a realidade que nós vivemos e para aquilo que Davi acabou de fazer ou dizer aqui através desse salmo, e nós também possamos dizer: Senhor, como diz o verso 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência, da tua bondade.